Carlinhos de Jesus, um dos maiores nomes da dança no Brasil, surpreendeu o país ao aparecer em um vídeo nas redes sociais e revelar um diagnóstico devastador, uma doença rara que o deixou preso a uma cadeira de rodas. O coreógrafo, conhecido por sua energia contagiante e passos marcantes que atravessaram gerações, emocionou milhões de fãs ao explicar que sua condição ia muito além das dores que todos imaginavam. O que parecia ser apenas um incômodo passageiro revelou-se uma batalha contra uma enfermidade autoimune, capaz de paralisar parte do corpo e mudar radicalmente a vida de quem sempre viveu em movimento. Antes de mergulhar nos detalhes dessa revelação impactante, um convite rápido: deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. É através da sua participação que essa história ganha ainda mais força e alcança corações que também precisam de esperança. O público, acostumado a vê-lo como sinônimo de vitalidade, não poderia imaginar que por trás dos sorrisos havia uma luta silenciosa. Durante meses, Carlinhos enfrentou diagnósticos desencontrados e tratamentos ineficazes. Muitos acreditavam que se tratava de bursite ou tendinite, problemas comuns em artistas que dedicam a vida ao corpo e à expressão física. Mas, quando a verdade veio à tona, a comoção foi imediata. Não se tratava de algo simples, e sim de uma enfermidade que ameaçava tirar dele a liberdade de andar e até de dançar. A revelação tocou especialmente porque Carlinhos não é apenas um bailarino. Ele é um ícone cultural, responsável por levar a dança popular brasileira a palcos de prestígio, sempre representando com orgulho a força do samba e do movimento. Seu talento o transformou em referência e inspiração para jovens artistas que viam nele a prova viva de que a arte pode transformar destinos. E justamente por isso, a notícia de sua doença soou como uma injustiça, quase uma contradição cruel. Como o corpo que tanto brilhou poderia agora estar limitado? As palavras do coreógrafo ecoaram como um grito de realidade. Emocionado, ele revelou que a causa de sua condição não era apenas uma inflamação, mas sim uma doença autoimune chamada neuroradiculopatia desmielinizante crônica, responsável por comprometer nervos e músculos. Essa enfermidade fez com que sua perna direita perdesse força e movimento, deixando-o dependente de cadeira de rodas. A imagem de um artista que sempre rodopiou pelos palcos agora sentado, lutando para recuperar passos simples, provocou um choque que viralizou em minutos. E o impacto não ficou restrito às telas. Fãs, amigos e colegas de profissão sentiram como se um pedaço da história da dança brasileira tivesse sido ferido. Afinal, quem poderia imaginar que aquele homem, símbolo de vitalidade, estivesse travando uma guerra invisível contra o próprio corpo? Essa pergunta ficou na mente de muitos. Até onde a vida pode ser cruel ao colocar à prova alguém que sempre fez do corpo sua maior ferramenta? Carlinhos não escondeu a dor. Ele deixou claro que a situação não era passageira e que enfrentava limitações reais, mas demonstrou a mesma coragem que sempre o caracterizou nos palcos. Em meio às lágrimas e à vulnerabilidade, trouxe também uma mensagem de fé e determinação. Mostrou que não se trata apenas de doença, mas de um aprendizado duro que exige paciência, resiliência e confiança no futuro. Esse contraste entre fragilidade e força foi justamente o que fez seu vídeo ganhar milhões de visualizações. O que mais impressionou foi a sinceridade. Muitos artistas escolhem esconder suas dores para preservar a imagem pública. Mas Carlinhos decidiu expor sua realidade, acreditando que a transparência poderia inspirar e trazer força a quem também enfrenta batalhas semelhantes. Essa decisão de abrir o coração transformou sua luta em uma mensagem coletiva e, como consequência, transformou dor em solidariedade. Mas por trás desse anúncio emocionante havia muito mais do que palavras. Havia uma história de diagnósticos, de médicos, de tratamentos intensos e de mudanças bruscas na rotina.
A verdade é que aquilo que o público viu no vídeo era apenas a ponta de um iceberg doloroso e complexo. O que está escondido por trás das câmeras é ainda mais difícil e exigente do que muitos podem imaginar. O choque inicial, portanto, foi só o começo. A revelação despertou não apenas compaixão, mas também curiosidade. Como um homem que viveu pela dança encara a realidade de não poder se mover como antes? Quais tratamentos estão sendo feitos? Existe chance de recuperação? Questões que o próprio Carlinhos começou a responder, mostrando detalhes de uma jornada marcada por disciplina, dor, fé e uma esperança inabalável. Se essa revelação emocionou, o que vem depois é ainda mais impressionante. Porque, ao abrir o jogo, Carlinhos não apenas compartilhou seu diagnóstico, mas também escancarou uma rotina de batalhas diárias que exigem corpo, mente e alma. Uma rotina que poucos conhecem, mas que explica a verdadeira dimensão do que ele está vivendo. E é exatamente isso que será mostrado a seguir. A revelação feita por Carlinhos de Jesus deixou claro que sua luta não era passageira, nem simples. A enfermidade que o atingiu não se resume a dores musculares ou problemas articulares, mas a uma condição neurológica complexa, silenciosa e devastadora. Trata-se da neuroradiculopatia desmielinizante crônica, um distúrbio raro que compromete a condução dos impulsos nervosos, causando fraqueza, dormência e perda de movimentos. A notícia caiu como um balde de água fria para quem acreditava que bastariam algumas semanas de repouso para que ele voltasse aos palcos. O diagnóstico trouxe uma nova realidade, marcada por limitações inesperadas e desafios que exigem muito mais do que força física. Exigem coragem diária. O choque foi ainda maior quando ele revelou que a doença já havia sido identificada em 2022, mas só recentemente se manifestou de forma mais agressiva. Essa demora entre a descoberta e os sintomas mais graves fez com que muitos acreditassem que se tratava de algo menor, quando na verdade era uma ameaça crescente. Essa dualidade, viver como se estivesse bem, mas carregar uma condição latente dentro de si, é um peso que poucas pessoas suportariam. E aí surge a pergunta que assombra: como continuar sonhando quando o corpo insiste em impor limites tão severos? A rotina de Carlinhos passou a ser dividida entre sessões de hospital, terapias e medicamentos. Entre os tratamentos mais intensos está a aplicação de imunoglobulina humana, um procedimento delicado que fortalece o sistema imunológico e busca frear o avanço da doença. Não se trata de algo rápido ou indolor. São longas horas em leitos de hospital, conectado a equipamentos, aguardando que cada gota de medicamento represente uma chance a mais de recuperação. Enquanto isso, seu corpo enfrenta fadiga, efeitos colaterais e a angústia de depender de processos demorados. Paralelamente, vieram as terapias físicas, fisioterapia diária, hidroterapia em piscinas aquecidas, exercícios de reabilitação motora e até sessões de acupuntura entraram no calendário de forma obrigatória. O bailarino que sempre viveu para ensaios e coreografias, agora se dedica a movimentos mínimos, como treinar passos curtos ou recuperar a força de segurar o próprio peso. É quase uma inversão daquilo que sempre foi sua vida. Antes, ele treinava para encantar multidões. Hoje, treina para conseguir andar até a porta do quarto sem apoio. E cada pequena vitória é comemorada como se fosse um espetáculo completo. O impacto emocional de enfrentar essa transformação não pode ser ignorado. Um homem acostumado a comandar palcos internacionais agora precisa lidar com a vulnerabilidade de depender de cuidadores, médicos e familiares. É como se o papel de protagonista tivesse sido substituído pelo de paciente em busca de sobrevivência. Essa mudança abrupta não atinge apenas o corpo, mas também a mente, a autoestima e até a forma como ele enxerga sua própria história. Será que ainda haverá espaço para o artista dentro da nova realidade imposta pela doença? Apesar de tudo, a disciplina que sempre fez parte da vida de Carlinhos se tornou uma arma poderosa. Se antes ele ensaiava até a exaustão para alcançar a perfeição nos palcos, hoje aplica a mesma determinação em cada etapa do tratamento. Cada exercício realizado,
cada sessão concluída, cada medicamento administrado, é encarado como um ensaio para o grande espetáculo, o retorno da mobilidade. Essa mentalidade, somada à fé e ao otimismo, o mantém firme diante de um processo longo e desgastante. O mais impressionante é que, mesmo diante de dores e obstáculos, ele não permite que a desesperança tome conta. Em suas falas, sempre aparece a convicção de que o futuro reserva momentos melhores. Ele não fala em desistência, não se entrega à condição. Pelo contrário, transforma cada relato em um chamado à resistência, mostrando que a vida pode ser dura, mas não é capaz de apagar a chama da vontade de seguir em frente. Essa postura inspirou ainda mais pessoas que também enfrentam doenças invisíveis, fazendo com que seu testemunho ultrapassasse o universo da dança e alcançasse pacientes de diferentes realidades. Mas o que quase ninguém imagina é o peso psicológico que acompanha essa jornada. Por trás das câmeras, longe das mensagens de apoio, existem madrugadas em claro, reflexões dolorosas e o medo constante de não recuperar aquilo que sempre foi sua identidade: a capacidade de dançar. Esse lado oculto de sua rotina ainda é pouco conhecido, mas mostra o quanto a batalha é profunda. E é justamente nesse ponto que se revela a parte mais humana de Carlinhos, a face do homem que precisa lidar com seus próprios fantasmas enquanto busca se reinventar. Longe das câmeras e dos discursos otimistas, existe um universo íntimo que poucos conhecem sobre a vida de Carlinhos de Jesus nesse período tão delicado. O artista que sempre representou alegria e movimento, agora enfrenta noites de silêncio, madrugadas de angústia e momentos de introspecção que revelam um lado humano raramente mostrado ao público. Se diante das telas ele aparece confiante, em casa o cenário é bem mais complexo: dúvidas, receios e a necessidade de reinventar a própria identidade enquanto luta contra uma condição implacável. A transformação mais dolorosa não foi apenas física, mas emocional. Acostumado a viver em grandes palcos, diante de plateias lotadas, Carlinhos precisou encarar o vazio de uma sala silenciosa, onde os aplausos foram substituídos pelo som dos aparelhos médicos e pelo barulho do próprio coração batendo mais forte diante das incertezas. Esse contraste entre o brilho da fama e a solidão do tratamento é talvez uma das maiores provas de resistência que ele já enfrentou. E a pergunta inevitável surge: como seguir sendo um símbolo de arte e inspiração quando o próprio corpo insiste em impor barreiras? Em meio a essa tempestade emocional, a família se tornou um porto seguro. Pessoas próximas relatam que os filhos têm sido a base de sua força, trazendo palavras de encorajamento e lembranças de momentos felizes que reforçam a esperança. Amigos íntimos, aqueles que sempre dividiram bastidores de shows, também se revezam em visitas, oferecendo companhia e transformando a rotina hospitalar em algo menos pesado. Até mesmo profissionais da equipe médica relatam que, apesar da dor, Carlinhos não deixa de sorrir quando alguém o chama para uma conversa leve, como se, por alguns minutos, pudesse esquecer o peso da doença. Mas há momentos em que nem mesmo o carinho é suficiente para acalmar a mente. O medo de nunca mais voltar a andar sem apoio é um fantasma constante. O receio de não subir novamente a um palco, de não sentir a vibração de uma plateia, de não transmitir a mesma energia que sempre o definiu. Esses pensamentos atravessam suas madrugadas como flechas invisíveis. É nesse espaço de vulnerabilidade que se revela o homem por trás do mito, alguém que também se fragiliza, que também se pergunta até onde vai a própria resistência. Ainda assim, Carlinhos se recusa a assumir o papel de vítima. Em vez de se entregar ao desespero, transforma suas reflexões em combustível para continuar tentando. Dizem que nos bastidores, ele escreve frases de incentivo em pequenos papéis que espalha pela casa, lembretes de que cada passo, por menor que seja, é um avanço. Essa prática, simples mas poderosa, mostra o quanto ele se agarra à esperança como se fosse a última dança de sua vida. É como se estivesse coreografando a própria luta, transformando dor em movimento. Mesmo quando o corpo insiste em permanecer estático,
Outro aspecto marcante desse período é a redefinição do que significa ser artista. Para alguém que sempre fez do corpo sua principal forma de expressão, aceitar a ideia de que a arte pode continuar mesmo diante das limitações é um desafio gigantesco. Nos bastidores, ele chegou a refletir sobre dar aulas teóricas, palestras motivacionais e até criar projetos sociais voltados a pessoas com deficiência motora. Ideias que demonstram não apenas resiliência, mas também a vontade de transformar sua dor em oportunidade para inspirar outros. Afinal, se a dança já foi sua forma de comunicar sentimentos, por que não permitir que a palavra, o exemplo e a história de superação assumam esse papel agora? As conversas com pessoas próximas também revelam outra face pouco vista: a espiritualidade. Carlinhos tem buscado respostas em orações, meditações e encontros religiosos que fortalecem sua fé. Para ele, não se trata apenas de vencer uma batalha física, mas de viver uma transformação interna que o conecte com algo maior. Essa entrega espiritual tem sido um dos pilares para manter a serenidade em meio ao caos. E muitos acreditam que é justamente essa fé que sustenta sua determinação inabalável diante de obstáculos que poderiam esmagar qualquer outro ser humano. O contraste entre vulnerabilidade e força é o que torna esse momento tão impactante. Se, de um lado, existe o medo de perder a mobilidade, do outro, existe a coragem de não desistir de lutar. Se, em certas noites, as lágrimas escorrem em silêncio, em outras manhãs, o sorriso reaparece como sinal de que a esperança ainda vive. Essa montanha-russa emocional, longe de ser fraqueza, é a prova mais clara de sua humanidade. Afinal, até os maiores ícones têm suas batalhas internas, e é justamente nelas que se revela o verdadeiro tamanho de sua grandeza. Se os bastidores revelam as noites mais silenciosas e os medos mais profundos, é no contato com o público que Carlinhos de Jesus encontra uma força quase sobrenatural. A cada postagem, a cada vídeo compartilhado, uma onda de carinho o atinge como um abraço coletivo, mostrando que ele nunca esteve sozinho. A revelação de sua condição transformou-se em uma corrente de solidariedade que ultrapassou fronteiras, atravessou gerações e reuniu pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo. O coreógrafo, que tantas vezes emocionou multidões com seus passos, agora se vê emocionado pelas palavras de incentivo de milhões de desconhecidos que o tratam como parte da família. O alcance de sua mensagem foi impressionante. Em poucos dias, os vídeos sobre sua luta ultrapassaram milhões de visualizações, tornando-se virais em diversas plataformas. Não se tratava de fofoca ou polêmica, mas de um testemunho real que tocou profundamente quem assistia. Comentários se multiplicaram em todas as redes. Jovens que aprenderam a dançar, inspirados nele. Mães que agradeceram por suas coreografias nas festas de família. Idosos que lembraram com emoção dos desfiles em que ele brilhou. Cada depoimento carregava a mesma essência: gratidão por tudo o que ele já ofereceu e desejo genuíno de vê-lo em pé novamente. Esse retorno não passou despercebido. Em vídeos posteriores, Carlinhos fez questão de agradecer. Emocionado, falou sobre as milhares de mensagens recebidas e como cada uma delas funcionava como combustível em dias mais difíceis. Ele destacou que a fé, as terapias e os medicamentos são importantes, mas que nada se compara à energia recebida do público. É como se cada palavra digitada carregasse uma centelha de força, capaz de transformar lágrimas em coragem e desânimo em determinação. A reação dos fãs não se limitou às redes sociais. Grupos de dança organizaram apresentações em sua homenagem. Escolas criaram coreografias dedicadas a ele. E até artistas renomados gravaram mensagens de apoio. Esse movimento coletivo mostrou que a arte é muito mais do que espetáculo. É laço humano. É corrente que conecta corações. Para alguém que sempre acreditou que a dança era expressão de vida, ver sua própria história despertar, tamanha mobilização foi a prova definitiva de que seu legado vai muito além dos palcos. Mas o que realmente emocionou
foi a forma como ele reagiu a essa avalanche de carinho. Em vez de se deixar esmagar pela responsabilidade ou pelo peso da expectativa, Carlinhos escolheu absorver a energia como um combustível positivo. Disse que cada mensagem lida o faz acreditar ainda mais que sairá da cadeira de rodas. A convicção é tamanha que, em suas palavras, não existe espaço para dúvida. Em breve estarei andando novamente, com a graça de Deus e a força que vocês me transmitem. Essa declaração foi recebida com entusiasmo, gerando ainda mais engajamento e confiança coletiva em sua recuperação. O futuro, para Carlinhos, não é uma ideia distante. É um horizonte que ele visualiza todos os dias em pequenos gestos. Ao fazer um exercício de fisioterapia, ele imagina o momento de caminhar até o palco. Ao receber uma visita, sonha com a possibilidade de dançar novamente em público. Ao terminar uma oração, mentaliza a imagem de si mesmo dando passos firmes diante de quem sempre o admirou. Esses exercícios de imaginação não são apenas esperanças vagas, mas ferramentas de resistência que o ajudam a manter a mente focada na vitória. E não se trata apenas de andar novamente. O coreógrafo já deixou claro que pretende voltar ao trabalho, mesmo que de forma adaptada. Planos de dar aulas, coordenar projetos sociais e até escrever sobre sua experiência já estão no horizonte. Ele enxerga a doença não como uma sentença final, mas como uma oportunidade de redefinir sua missão no mundo da arte. Essa capacidade de transformar dor em propósito é uma das marcas que mais impressionam em sua jornada. Afinal, quantas pessoas conseguiriam olhar para um diagnóstico tão cruel e ainda assim encontrar espaço para criar novos sonhos? Outro ponto que chama a atenção é a fé inabalável que ele demonstra. Em suas falas, sempre aparece a convicção de que nada é por acaso e de que cada desafio traz um aprendizado. Para ele, a espiritualidade é tão essencial quanto o tratamento médico. Orações diárias, mensagens bíblicas e reflexões profundas sobre a vida têm sido parte do processo de cura. Muitos acreditam que essa fé, somada ao apoio popular, será determinante para o desfecho positivo da história. O simbolismo dessa luta é poderoso. Carlinhos representa milhões de pessoas que enfrentam doenças invisíveis, muitas vezes sem apoio, sem visibilidade e sem reconhecimento. Sua escolha de expor a realidade, de mostrar a vulnerabilidade, deu voz a uma multidão que também sofre em silêncio. Essa conexão transformou sua dor em bandeira de esperança, inspirando quem jamais havia se sentido representado. Nesse sentido, ele não está apenas lutando por si mesmo, mas por todos que carregam batalhas semelhantes. Ao olhar para o futuro, Carlinhos não esconde que há dias em que o medo reaparece. No entanto, prefere se agarrar ao otimismo. Para ele, cada pequena conquista é motivo de celebração. Um movimento que retorna, um passo que se fortalece, um dia sem dor aguda. Esses sinais, por menores que pareçam, são vistos como indícios de que a recuperação é possível. E mesmo que o caminho seja longo, ele acredita que sua história terminará em pé, no ritmo da dança que sempre embalou sua vida. Esse é o tom que encerra sua mensagem: esperança. Não uma esperança ingênua ou baseada em ilusões, mas uma esperança construída na disciplina, na fé e no amor coletivo. O artista que um dia encantou multidões com seus passos, hoje encanta com sua coragem. O homem que sempre coreografou corpos, agora coreografa emoções. E mais do que nunca, prova que a verdadeira dança da vida é feita de quedas, recomeços e a certeza de que, mesmo em meio às maiores adversidades, sempre existe espaço para acreditar.